E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Matemática no Ponto com o professor Ronaldo. Hoje veremos a nossa sexta aula do nosso curso de Matemática Básica. Então, vá lá na aula número 1, 2, 3, 4, 5 para você acompanhar. Daqui a pouco você vai estar fera em matemática, não é verdade? Bem, o que é o famoso MMC? O que é o mínimo múltiplo comum? Vamos saber agora. Bem, vamos começar então sobre a nossa aula número 6, mínimo múltiplo comum. Se você coloca lá 6 vezes 9 dá 54, o 6 e o 9 são divisores de 54. 54 dá para dividir por 9 e por 6 e não sobra nada. Então eu posso dizer que o 54 é um múltiplo de 6 e de 9. E o 6 e o 9 são divisores de 54, ok? Quando você vira a palavra M e você vira a letra M, você vai ler como múltiplo, tudo bem? Senão toda hora eu vou escrever múltiplo, né? Então não vou substituir só por um M. Quais são os múltiplos de 2? Quais são os números que divide por 2 e não sobra nada? É o 0, 2, 4, 6, 8, assim vai, infinitamente, tá? Porque 0 dividido por 2 dá 0, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, esses números aqui dentro são múltiplos do 2. E o 2 é divisor deles. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim sucessivamente. Então, esses números dentro da chave aqui, das chaves, são múltiplos do 3. E o 3, então, é divisor desses números. Quais são os números que estão nos dois lugares? Você vê aqui o 0, né? O 0 está nos dois lugares. Olha bem, 0. Você vê também o 6, ok? O 18. Obviamente que terão mais números pela frente, porque é infinito, né? Então, se eu não contar o 0, porque o 0 é múltiplo de todos os números, né? Então, quais são os que vão aparecer? 6, 12, 18. Seguindo essa linha aí, você pode notar que eles aumentam de 6 em 6, tá vendo? 6, 12, 18, o próximo seria 24, o próximo 30, 36 e assim vai. Mas agora eu pergunto, qual que é o menor número que apareceu aí, comum, sem ser o zero? O menor de todos, então você está vendo aí que é o número 6. O menor de todos é o número 6, tá? Você vê aí que os múltiplos de 2 estão aqui, os de 3 logo abaixo, os comuns 6, 2, 18 e 24 e assim sucessivamente. Se eu não contar o zero, o menor de todos é o 6. Então eu posso falar que o 6 é o menor múltiplo que o 2 e o 3 têm em comum. MMC, o menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Agora, imaginou se eu tivesse que fazer essa conta todas as vezes que eu fosse achar o mínimo múltiplo comum? Demoraria, né? Então, a gente usa um algoritmo, uma maneira prática de achar isso. Repara bem, eu coloco os números 2 e 3 e vamos dividir aqui pelos números primos que nós já vimos. Qual que é o menor número primo? É o 2. O 2 aqui é divisível por 2, dá 1. Então, você põe o resultado aqui embaixo dele. O 3 por 2 não dá. Então, você desce o 3. Próximo do primo é o 3. O objetivo é chegar no 1. Já chegou, não é verdade? Então, não precisa mais preocupar aqui. O objetivo é que todos os divisores aqui sejam 1. Então, 3 por 3 dá 1. Quando chegar tudo em 1 aqui, ó, então, você multiplica os resultados que você obteve aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é o 6. Vamos pegar outros valores. Se eu quiser saber o menor múltiplo comum de 3, 5 e 8, vou colocar o 3, o 5 e o 8 e dar uma barrinha vertical aqui do lado, né? E vou pegar o menor número primo que eu conheço, que é o 2. 3 não dá por 2, você vai descer. 5 por 2 também não dá, você vai descer. 8 por 2 dá para dividir, dá 4. Enquanto for divisível por 2, você vai colocando do lado direito. 3 não dá, desce. 5 por 2 também não dá. 4 por 2, 2. Ainda dá por 2. O 2 dá por 2.
vai dividindo. Enquanto for dando por 2, você vai colocando ele aqui. 3 não dá, 5 não dá, 2 por 2, 1. Agora o 3 e o 5 não são divisíveis por 2, então você passa para o próximo número primo, que é o 3. 3 por 3 dá 1, 5 por 3 não dá, você desce. O 1 você já tinha chegado no objetivo, que era chegar no 1 aqui, já chegou. Então, pronto. Não dá por 2 mais, não dá por 3. Próximo número primo é o 5. Aqui nós já tínhamos chegado no objetivo, que era o 1. 5 por 5 é 1. O 1 também já chegou no objetivo. As pessoas perguntam assim, se eu começasse dividindo por 3, não teria problema. Desde que você use do lado direito somente números primos. Tudo bem? Agora multiplique qual o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 8. É o 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Tá? 2 3 vezes é 2 elevado ao cubo. É o 2 3 vezes. Vezes 3, vezes 5. 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. O menor múltiplo comum de 2, de 3, 5 e 8 é o 120. Bem, vamos colocar isso na prática agora. Onde que eu vou usar isso no dia a dia da gente? Vamos ver? Não adianta estudar sem saber aplicar, não é verdade? Vamos contextualizar. Bem, suponhamos que 3 cometas passam pela Terra, né? Um de 3 em 3 anos, o outro de 5 em 5 anos, e o outro cometa passa pelo nosso planeta de 8 em 8 anos. Um de 3 em 3, o outro de 5 em 5, o outro de 8 em 8 anos passa pela nossa Terra aqui, né? Essa órbita. Se eles passaram juntos em 2020, passaram aqui pela Terra, em que anos eles passarão juntos novamente aqui pelo nosso planeta azul? Que ano que vai acontecer isso, que eles vão passar juntos novamente? Bem, então você sabe aí que você vai ter que achar o mínimo múltiplo comum de 2, de 5 e de 8. Faz as continhas, que nós já explicamos como é que acha o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 8, que é o 120. Então, esses planetas passarão pela Terra de 120 em 120 anos. Pronto, achou o mínimo múltiplo comum, que é o 120. Então, se eles passaram junto em 2020, de 100 em 120 anos, que eles vão passar pela Terra, 2020 com mais 120 anos, 2140. Seria quando eles vão passar pela Terra novamente. Então, 2140 é o ano que esses 3 cometas passariam juntos pela Terra. Ok? Então, aí você acabou de ver a aula número 6, que é o mínimo múltiplo comum. Se você gostou, deixa o seu like, ative o sininho, né? Inscreva lá no canal antes. E um abraço e bons estudos. Até a aula número 7.